Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe esse momento de preparo para os trabalhos e assim a gente recebe com muito amor os nossos amigos desencarnados e os nossos amigos encarnados nesse momento. A gente vai falando um pouquinho sobre a misericórdia divina e um pouquinho sobre justiça também, né? Quando a gente fala de misericórdia, é uma palavra que tem uma profundidade muito grande, que parece que vai além da compaixão, da empatia. Sempre que a gente se refere, a gente usa essa palavra como referência, a gente está pensando no Criador, a gente está pensando em Deus. A gente não pede na nossa vida, no dia a dia, misericórdia para alguém a quem a gente prejudicou ou magoou. A gente pede perdão, desculpas, né? Então, a misericórdia, ela tem esse significado mais profundo de compaixão, de piedade, de amor pelo outro, que a gente tem certeza que encontra em Deus e que também encontra no Filho dele, em Jesus. Quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 1, a gente tem a seguinte referência de Mateus: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, quando Jesus deixa essa mensagem, para quem é que ele está dirigindo esse convite? Para todos, mas de um modo muito especial, principalmente para os aflitos, para aqueles que estão sofrendo, que estão em dificuldades. Por que ele promete o alívio e não a cura? Porque nós aqui somos espíritos altamente comprometidos com equívocos, com erros, com enganos, que não cometemos só no passado, que cometemos hoje ainda, porque ainda somos muito pequenos, porque ainda estamos no início da nossa escala espiritual evolutiva. Então, é muito normal que a gente cometa esses enganos por desconhecimento. A gente está numa escola, né? A gente está aprendendo. E também trazemos muitos equívocos de vidas passadas. E vale lembrar que se hoje a gente, abraçado, acolhido numa casa espírita, engajado nessa ideologia, né, que a gente abraçou, estudando, trabalhando, procurando se melhorar, sentindo que está com os pés fincados no chão, tentando mesmo resolver as questões que ficaram para trás, a gente não pode esquecer que a gente ainda é humano. E não sabemos qual gatilho pode fazer com que tudo isso desabe. Não dá para a gente afirmar com todas as letras que a gente é incapaz de errar nessa vida, gravemente. Como a gente vê espíritos, irmãos encarnados, caindo nos enganos mais variados na senda do crime. Muitas vezes crimes bárbaros que nos chocam, que não entendemos, outras vezes os crimes de colarinho branco que comprometem
um país, uma sociedade, né? Quem somos nós para dizer que não vamos cair nesses enganos, nessas armadilhas? Não é possível. Então, quando a gente pensa na misericórdia, é mais fácil termos compaixão por aqueles que caíram nesses imensos abismos. Aqueles que, quando a gente vê notícia no jornal, a gente fica indignado, às vezes a gente fica revoltado, acha que não é possível, mas a Terra não é um planeta de regeneração? Como pode ter um espírito assim, desse jeito aqui? Se ele está aqui, ele está no lugar certo. E se a gente está junto, a gente também está, né? Então, é bom a gente pensar que quando Jesus diz, vinde a mim, que o meu jugo é leve, ele está dizendo para todos, ele não está escolhendo. O acolhimento que é dado por Jesus, ele é para aquele que está lutando para se manter em pé, mas ele também é para aquele que já caiu e se perdeu. Tanto é que existem muitos testemunhos de momentos de trabalho mediúnico em que o espírito se sente tão perdido, ele sente tanta culpa, que ele não se sente mais digno de ser um filho de Deus, que ele se surpreende com o acolhimento do dialogador, com a prece que o dialogador vai fazer naquele momento. Então, misericórdia Deus tem por todos nós, sem nenhuma discriminação. E quanto mais longe a gente se encontra de Deus, né, do amor do nosso Pai, mais misericórdia a gente necessita. E aí não tem como a gente não relacionar com a justiça divina, porque muitas vezes a gente olha para determinada situação e fala, mas isso está certo, é a lei da ação e reação. Se a pessoa está passando por essa situação, ela deve ter promovido essa situação num outro momento. Pode ser, a gente não sabe quais são os mistérios que nos envolvem. Graças a Deus a gente tem o esquecimento para poder recomeçar. Mas a justiça divina, ela sempre vai acontecer em segundo lugar. Em primeiro vem a misericórdia. E aí tem uma historinha para ilustrar desse livrinho aqui, cheio de historinhas, né? E ele conta de um casal, um jovem casal espírita que frequentavam a casa espírita, tinham 3 filhos. E num certo momento, o marido diz para a esposa que gostaria de deixar tudo organizado, a documentação para uma eventual passagem, né, dele, né, que pudesse acontecer alguma coisa, então verificar plano funerário, seguro de vida. E a esposa não quer saber, ela se sente muito mal com isso e acha que é até de mau gosto aquela conversa naquele momento. Ela fala, não, se Deus for levar alguém, não vai levar você agora, que é um trabalhador tão ativo na casa espírita, né? Ajuda tanto a espiritualidade, vai querer essa mão de obra, não vai querer deixar você ir embora agora. Ele fala, tudo bem, mas a gente não deve deixar nenhum nó. A gente tem que desatar os nós enquanto a gente está aqui. Então vamos desatar esses nós. E aí, poucos dias depois, ele desencarna vítima de um acidente de carro. E a esposa fica inconsolável e acha que não é justo. Ela se revolta, continua frequentando a casa espírita, né? Mas não consegue entender.
Por que o marido, sendo tão útil, não só ali como um arrimo da família, no lugar onde ele trabalha, mas para o próprio movimento espírita, por que ele ter que ir tão cedo? E numa sessão mediúnica, ela é auxiliada por um dos amigos, né, da espiritualidade, e que deixam ela desabafar e falam para ela que, na verdade, ele não foi antes, ele até ficou mais tempo, e eles foram poupados, o casal foi poupado pela misericórdia divina, porque o plano, de acordo com os comprometimentos que os dois tinham, era de que ele ficasse preso numa cama em estado vegetativo por 10 anos, para que ela cuidasse dele durante esse tempo. Mas graças aos méritos deles, dos dois, ele pôde partir antes e ajudá-la conforme já havia sido programado, lá no planejamento reencarnatório. Então, muitas vezes, as coisas que parecem muito ruins na nossa vida, tristezas, tragédias, elas já são benefícios que nós recebemos, já passaram pela misericórdia divina. A gente não é esquecido por Deus, nunca. Porque Jesus, como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Então, a própria doutrina já esclarece para a gente, né? Através da reforma íntima, das nossas atitudes, da modificação dos nossos pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho. Muitas vezes, a pessoa vai se comprometendo em pequenas coisas, com pequenas atitudes que não são saudáveis, com pensamentos de tristeza, de depreciação, de derrota, e não percebe. Vai se deixando de se cuidar, e aquilo vai formando uma energia ruim que dificulta o acesso dessa pessoa a Jesus. A gente sabe que o vinde a mim é muito mais fácil do que ir a Ele. Quando a gente se sente deprimido, quando a gente se sente triste, quando a gente se sente culpado, como é difícil a gente ir a Jesus. Porque Deus está com a gente o tempo todo. Jesus está presente em todos os lugares. O que falta é a nossa conexão, é a gente se ligar e não desligar. E aí, manter essa energia é o nosso grande desafio. Então, quando a gente busca a casa espírita, por exemplo, o atendimento fraterno, né? A gente não vai ter uma solução mágica para aquele problema que a gente está vivendo. A orientação sempre vai ser para que a gente estude, para que a gente tome os passes, assista às palestras, para que a gente tente renovar a nossa rotina, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, para que no momento certo dê aquela viradinha de chave aqui e aqui. Porque ninguém decide por nós que a gente pode ter uma vida melhor. Não adianta, é a mesma coisa o fumante. Sempre tem gente falando, para de fumar, você vai ter câncer de pulmão, dá mais vontade de fumar. A pessoa não vai parar porque alguém está falando, pare de fumar, pare de beber, pare de comer. Não vai. Isso é uma coisa, é uma decisão interna. Ou vai ser
impulsionado por uma dor, por uma necessidade. Então a pessoa passou mal, não consegue respirar, ela não vai conseguir fumar. Ou alguma coisa vai mudar no seu pensamento, alguma experiência, uma palavra que às vezes vem de um lugar que nem se espera. E aí sim, pode-se mudar a trilha, o caminho de uma vida, pode-se voltar para o rumo certo. As reencarnações são recursos que nos possibilitam novos caminhos e oportunidades de aprendizado. Compete a cada um de nós, por intermédio do livre-arbítrio, direcionar nossas ações para o bem, edificando assim a nossa libertação. Sempre que a gente lê sobre libertação, o que é que pode me libertar? O que vai me libertar? A gente sempre está condicionado ao perdão. O que nos aprisiona são os sentimentos ruins, são os pensamentos ruins. Sempre que a gente se vê prisioneiro daquele mesmo pensamento, aquela pequena mágoa, aquela pequena rusga que ficou, não gostei do que aquela pessoa falou, acho que aquela pessoa não gosta de mim, a gente mesmo se prende numa teia de pensamentos ruins, muitas vezes de coisas que não existem, só existem na nossa cabeça. Se a gente conseguir mudar essa maneira de ver a vida, se a gente conseguir pensar, aquele que está olhando com cara feia para mim, não deve estar se sentindo bem, ou ele não enxerga direito. Às vezes a gente pensa que tudo é com a gente e não é nada com a gente. É com o outro não está bem, o outro está com fome, precisa de ajuda, está com problema na família, está com problema financeiro. E por que a gente acha que é um problema nosso? Que é um problema voltado, direcionado para nós. Então, às vezes, a gente cria problemas que não existem. Cria inimizades que poderiam ser grandes amizades. A gente fecha os nossos caminhos. Tem uma passagem de um dos livros, o livro O Espírito da Verdade, tem um pequeno texto relacionado a esse item 1, que fala assim: disse o mestre, buscai e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é uma escolha sua. Proclamou o Cristo: orai e vigiai, para não entrardes em tentação, porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Ensinou o Mestre Divino: não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para não ser criticado. Falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Disse o mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma. A criatura faminta de posses
e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que desejasse reter o cão só para si. Afirmou o Senhor: não é o que entra pela boca que contamina o homem. A pessoa de juízo são come o razoável para o rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para o rendimento da morte. Ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso, e todo o relaxamento corre por conta do maquinista e não nós. Proclamou o Cristo: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que você se adornar deliberadamente de uma lata de lixo. Falou Jesus: a cada um será concedido sobre as próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. E para ir finalizando, a gente costuma assistir bastante as palestras da Maíse Braga, né? Que é uma excelente expositora, muito antiga, lá de Brasília, de um centro de Brasília. E ela fez uma palestra o ano passado, falando principalmente sobre justiça. Ela gosta muito de colocar exemplos da vida de Chico Xavier. E ela conta nessa palestra, numa das passagens ali, que a madrasta do Chico Xavier era uma mulher muito trabalhadeira, muito esforçada, guerreira, que para poder ajudar ali na criação dos filhos, tinha uma horta em casa, e aí uma vez por semana ela levava as verduras e os legumes na feira para vender. Isso ajudava a comprar material escolar para eles e algumas necessidades das crianças. Entretanto, ela percebeu que quando ela saía com as crianças, não para levar as coisas para vender, qualquer outra saída, alguém entrava na casa e fazia festa, né? Tirava muitas coisas da horta, e isso fazia muita falta. Então, um dia ela chamou o Chico e pediu para ele, falou: Chico, você diz que fala com a sua mãe desencarnada, né? Você fala com a sua mãe sempre, não é? Sim, eu falo, todos os dias eu converso com a minha mãe. Então eu preciso de um favor seu. Eu acho que quem está pegando as coisas da nossa horta é a nossa vizinha. Mas, por favor, pergunta para sua mãe o que eu devo fazer, que atitude eu devo tomar, porque é uma situação tão chata e a gente precisa tanto disso, né? E assim foi. No dia seguinte, o Chico falou com a mãe dele, e aí a mãe dele falou: diga para a Cidália, madrasta, quando for sair, entregar a chave da casa nas mãos da vizinha. Diga que confia nela. E aí o Chico ficou: ai meu Deus, vou falar. E assim foi. Falou, a madrasta cumpriu. A primeira saída com as crianças, ela levou a chave para a vizinha e falou: olha, eu tenho passado por uma situação difícil, você sabe como é, né? A gente é pobre e a gente precisa dessas coisas, desse dinheirinho para ajudar. Então, eu confio muito em você, tenho certeza que deixando a chave da nossa casa com você, nada de mal vai acontecer. E é exatamente isso que aconteceu, nada de mal. Então, lembrando da historinha do marido que desencarnou antes, que queria desatar os nós, ela conseguiu começar a desatar um nó aí, um nó que poderia ficar cego.
elas poderiam se desentender. E a vizinha poderia ir pelo caminho, se afundar no caminho do crime cada vez mais. Entretanto, ao se sentir acolhida, ao perceber que era uma pessoa confiável para alguém, aquela chavinha virou. E a vontade de ser alguém melhor despertou a vizinha para um novo rumo. Então, vamos pedir a Deus que na sua misericórdia, por nós que precisamos tanto, que nos ajude a achar esse caminho, o caminho de ser alguém otimista, alegre, grato por todas as oportunidades que a gente está tendo e que sejam também, sintam-se assim também, todos aqueles que convivem conosco e que procuram esse pronto-socorro de acolhimento e de amor. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha uma passagem de Natal maravilhosa. Obrigada.